O tema da palavra de hoje é receba a presença de Deus e seja abençoado. Repita comigo: receba a presença de Deus e seja abençoado. Quem quer ser abençoado aqui? Diga amém. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 2. Quero ler um texto com você, vamos ler a partir do verso 1. Josué capítulo 2, versículo 1 em diante. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente, como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar a terra. A mulher, porém, havia tomado escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão. E havendo saído os que iam após ele, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado, e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como useis de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa do meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes essa nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem. E depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai e a tua mãe e teus irmãos e toda a tua família de teu pai. Qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa, caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Também, se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram,
e ela atou o cordão de escarlata à janela. Aqui nós precisamos entender que os espias, eles representam a presença de Deus, eles representam o Evangelho, porque a Bíblia diz que eles eram mensageiros. O povo de Israel estava acampado muito próximo da cidade de Jericó, e então Josué decide mandar 2 espias para saber como é que era aquela cidade. Isso era muito comum nos tempos antigos, quando um reino mandava espias para saber a força daquele povo, para saber como aquele povo era, como era aquela terra, quais estratégias eles teriam que montar para invadir aquele lugar, porque não era simplesmente derrubar as muralhas, eles tinham que entrar e tomar posse do lugar. E por isso, a Bíblia diz que estes 2 homens, eles foram enviados como mensageiros, para espiar aquele lugar. E a palavra diz que o primeiro lugar para onde eles foram, foi para a casa de uma prostituta chamada Raabe. Eles entraram naquela casa, e ali eles ficaram. Talvez em algum momento você já se perguntou, mas Deus, Ele respaldou a mentira de Raabe? Deus jamais vai respaldar qualquer mentira. Mas isso, entre as pessoas que moravam numa cidade como Jericó, que não temia a Deus, era algo absolutamente comum. Mas o que Deus louvou foi a fé que Raabe teve. A fé. Porque a fé não foi de esconder os homens, mas o texto aqui relata que entre o povo de Raabe ali em Jericó, todos estavam com muito medo, porque eles já tinham ouvido falar do que acontecera 40 anos antes, quando o povo sai do Egito e passa o Mar Vermelho, atravessa o Mar Vermelho em terra seca. Ela trouxe de volta um milagre que aconteceu 40 anos antes. Mas ela começa a descrever tudo que Deus tinha feito entre o povo hebreu, entre os israelitas. E ela diz: olha, eu sei que vocês fizeram a alguns reis que se opuseram a vocês. Eu sei que vocês fizeram aos moabitas. Eu sei como o povo de vocês é poderoso. Eu sei que o Deus de vocês é Deus no céu e Deus na terra. Perceba que havia algo diferente no coração daquela mulher. Ela creu no Deus verdadeiro. Ela creu no Deus que pode fazer todas as coisas. A primeira coisa que nós precisamos entender é que eu sou abençoado por Deus quando eu recebo ao Senhor, quando eu recebo a presença de Deus com fé. E essa mulher, ela tem um testemunho de fé. O testemunho de fé de Raabe é muito grande. A palavra que diz que quando aqueles homens da cidade de Jericó saíram da casa dela, ela foi até o eirado para fazer aqueles 2 homens jurarem que ela e a sua família e tudo que eles possuíam seria preservado. Porque uma coisa ela tinha certeza: a nossa cidade será destruída e o povo aqui vai morrer. Vai todo mundo morrer aqui. Mas antes dos espias dormirem, ela subiu ao eirado e fez com que aqueles homens prometessem. Eles disseram: olha, é o seguinte, se você não contar para os homens dessa cidade a respeito da nossa missão, eu garanto para você que toda a sua casa vai ser preservada. E se isso não acontecer, a nossa vida responderá pela vida de vocês. Porém, se vocês contarem para alguém o que nós viemos fazer aqui, então o sangue de vocês seja sobre vocês. E a palavra diz que ela desceu aqueles homens porque a casa de Raabe ficava sobre as muralhas. Exatamente as mesmas muralhas que tinham que cair. E as muralhas daquela época não eram os muros como nós conhecemos aqui no Ocidente. Os muros eram muito largos, a ponto de ter casas em cima do muro, que era o caso de Raabe. Mas como que ia fazer aquele muro ia cair? Hoje, quando você vê a muralha da China, ela é bem larga, deve ter 5 metros, não sei, 4, 5, 6 metros. E era assim também na cidade de Jericó, uma cidade fortificada, murada. Mas o povo de Israel ia entrar ali, aquela mulher sabia que eles teriam êxito. Eu não sei o que pensavam os moradores
de Jericó a respeito daquelas muralhas, mas eles sabiam que o Deus de Israel era um Deus extremamente poderoso. Mas por quê? Que sabendo disso eles não se arrependeram? Por quê que sabendo disso eles não procuraram o Deus verdadeiro? Olha, a Bíblia diz que aqueles homens desceram por uma corda no muro, mas eles fizeram aquela mulher jurar, que iria colocar um cordão escarlata sobre a sua casa, para que aquele cordão fosse um sinal, para que a casa dela não fosse destruída. Eu me lembro de uma vez alguém pregando sobre a destruição das muralhas de Jericó. Ele explicou que as muralhas caíam como caem aqueles dominó, né? Que você toca em um dominó, vai caindo tudo. Mas a verdade é que não foi assim que a muralha caiu. Quando você estuda, você percebe que a muralha ela caiu de dentro para fora. Porque tudo que Deus faz, Ele deixa o sinal dEle. As muralhas não caíram para dentro da cidade, elas caíram de dentro para fora. O que mostra que aquela cidade não foi atacada por guerreiros ou por um exército. Foi Deus que fez as muralhas caírem. Elas caíram de dentro para fora. E hoje, a arqueologia prova que aquelas muralhas caíram de dentro para fora. Que elas não caíram de fora para dentro. Lá em Jericó ainda tem um pedaço do que sobrou das muralhas de Jericó caída para fora. Mas ela colocou um cordão como sinal, e a Bíblia diz que era um cordão escarlata. Nada na Bíblia é por acaso. Quando a Bíblia fala de uma coisa que pode passar desapercebido, eu te digo que há um significado. Em tudo que está escrito tem um significado, por mais simples que seja. A escarlata era uma tinta que era extraída quando uma lagarta fêmea, ela dava à luz, e para dar à luz ela tinha que soltar aquele fluido. E aí ela soltava aquela tinta. Mas ela, todas as vezes que ela soltava aquela tinta, ela estava presa ao madeiro. E ela tinha que morrer, porque ela não se desgrudava do madeiro. Ela tinha que ficar naquele madeiro, e para extrair aquela tinta ela morria, porque eles tinham que matar aquela lagarta. Isso aponta para a morte de Cristo para nós. O cordão de escarlata está falando disso. Agora, o que Deus louvou na vida de Raabe? A fé de Raabe. Nós precisamos ter fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Meu irmão, toda oração respondida é uma oração feita com fé. Tudo aquilo que é feito com fé tem o respaldo espiritual. Mas às vezes nós oramos sem fé ou fazemos coisas sem fé e não vamos obter de fato o resultado. Eu quero pedir que você abra em Hebreus capítulo 11, versículo 31. Abra em Hebreus capítulo 11, verso 31. Deixa eu ler para você. Algo muito interessante no texto. Deixa eu ler ainda o versículo 18 aqui. Que diz assim: se vindo nós à terra não atares este cordão de fio de escarlata, a janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, a tua mãe, e teus irmãos, e toda a família de teu pai, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça. Então há um princípio dentro desse texto aqui. O princípio de quem está dentro da casa está protegido. E a casa, nesse contexto, ela aponta para a igreja. Qualquer pessoa que está fora da igreja, ela está desprotegida. E aqui está falando, aquele que está fora da casa, a responsabilidade do seu sangue cai sobre ele. É dele. A responsabilidade aqui é de quem saiu da casa, não é de quem ficou. Nós estamos aqui, estamos protegidos. A igreja é proteção para nós. É um grande problema quando alguém fica ferido por algum motivo com a igreja e sai da igreja. Ele perde a proteção. Por mais que dentro da igreja tenha problemas, que existem situações que não são boas, esse é o único lugar que você pode ser protegido. O que eles falaram foi, olha, primeiro tem que ter o fio. Tem que ter o fio de escarlata, porque isso vai fazer diferença entre essa casa e as demais casas. Segundo, a sua família tem que estar dentro da casa. Se estiver fora, vai estar
desprotegido. Então, quando nós congregamos, quando nós pertencemos ao corpo de Cristo, quando nós pertencemos à igreja, nós estamos protegidos. Ah, vou sair da igreja. Você está sem proteção. Cai o seu sangue sobre você. A responsabilidade é sua. Não, é a igreja que não vai atrás, não, é sua. A igreja está aqui, está reunida, tem uma unção nisso, estamos protegidos, estamos guardados, mas aqueles que saem, eles vão enfrentar problema porque estão sem cobertura, estão sem proteção. E cobertura é extremamente importante para todos nós. Está aqui, receber uma unção. Quando eu oro no meu tempo com Deus, eu recebo um tipo de unção. Mas quando eu estou congregando, que eu venho ao culto, eu recebo um outro tipo de unção. Há um tipo de unção que só é liberado quando nós estamos juntos. Ela não é liberada quando você está sozinho. Por isso é importante você ter o seu tempo com Deus, no seu quarto, isso é extremamente importante. Mas congregar, participar do culto, participar das reuniões de oração, participar das células, estar junto com os irmãos, porque isso é proteção para nós. Amém? Esse é o primeiro princípio. Mas aqui em Hebreus capítulo 11, verso 31 diz: pela fé. Olha o que Deus exaltou na vida de Raabe. Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Aqueles que recebem com paz o evangelho, eles serão abençoados. Aqueles que recebem em paz o mensageiro de Deus, eles serão abençoados. Mas aqui o texto está dizendo que ela não pereceu com os desobedientes. Esse é o motivo pelo qual aquela cidade ela foi destruída, porque eles eram desobedientes. Não pensa que simplesmente Deus chegava e destruía um lugar. Não pense você que Deus simplesmente chegava a essa cidade aqui eu vou destruir para dar para o meu povo. Tanto é que Jericó, Deus não deu para eles. Deus não deu para o povo a cidade de Jericó. Mas eles tinham que destruir aquela cidade para não ter problema depois. Aquela cidade, todos os despojos da cidade de Jericó foram entregues para Deus. E o único que tentou ficar com alguma coisa foi uma capa, foi um homem chamado Acã. Ele roubou aquela capa lá em Jericó, ele morreu por causa disso. Ele teve que ser morto, porque ele roubou e trouxe maldição. O que Deus havia dito para Josué: a primeira cidade você não vai tirar o despojo, porque ela é minha. Ela é minha, então vocês não vão pegar nada daquela cidade ali. Mas era necessário Deus entregar aquela cidade. Agora, por que Deus destruía todo mundo? Deixa eu te falar uma coisa, Deus deu àquele povo a oportunidade do arrependimento, porque Ele é justo. Quando você vê na Bíblia, às vezes Deus não fala detalhes de lugares, por exemplo, que foram destruídos, que você pode pensar, mas por que Deus era mau? Matou todo mundo, criança, adolescente, mulher, homem. Por que Deus fez isso? Essa pergunta é uma pergunta de quem de fato não conhece o Evangelho. Porque na verdade, todos merecem morrer. Nós todos já fizemos o suficiente para morrer. De tanto pecado que nós já cometemos. É por isso que nós precisamos do sangue. Porque a Bíblia diz que não há nenhum justo sequer. Se não há nenhum justo sequer, todos podem morrer. Mas por que Deus matou crianças? Quando você vai na Palestina, até as crianças tacam pedra num judeu. Porque tem crianças que não são inocentes como você imagina. Mas por outro lado, alguém pergunta, por que Deus não matou Hitler quando ele era criança? Teria poupado a vida de 6 milhões de judeus. Então, para muitos, Deus está errado em qualquer situação. Se Ele manda matar as crianças, que no futuro pode ser um grande problema, Deus é mau. Mas se Ele não mandou matar Hitler, foi mal também, porque 6 milhões de pessoas morreram. 6 milhões de judeus morreram. É o que dizem, 6 milhões de judeus foram assassinados no Holocausto. Mas aqui está falando que eles eram desobedientes. Eles tiveram a oportunidade de se arrepender, assim como Raabe teve, e foi salva. Aqui está dizendo, olha o verso 31, pela fé, Raabe a meretriz não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias.
ela não pereceu, ela não foi destruída, mas aqui está claro, com os desobedientes. É interessante como que uma muralha toda cai, mas a parte que estava a casa de Raabe continua de pé. Não importa o que esteja acontecendo ao seu redor, a sua casa vai ficar de pé. Você crê nisso? Aqui em Mateus capítulo 1, verso 5, conta a história da genealogia de Jesus. E quando fala da genealogia de Jesus, aparece Raabe. Aquela mulher não só foi salva, mas ela também faz parte da genealogia de Jesus. Raabe era tataravó de Davi. Olha o que está escrito aqui, ó. Mateus capítulo 1, verso 5. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé, e Jessé a Davi. Isso aqui está falando da graça de Deus, porque Deus, de forma alguma, faz acepção de pessoas. Porque uma mulher ímpia fez parte da descendência de Jesus. Não só uma mulher ímpia, mas uma mulher prostituta, pecadora, faz parte da descendência de Jesus. Isso é maravilhoso. Isso fala do perdão, do tamanho do perdão de Deus para nós. Porque quando Deus faz isso, Ele está mostrando, sempre apontando para a igreja. Sempre que você vê a salvação de um gentil no Antigo Testamento, ali aponta para a igreja. Está apontando para nós. Então aquela casa de Raabe era, na verdade, a igreja. Então você precisa ter fé. Tudo aquilo que você for fazer, tem que ser pela fé. Porque o que Deus respalda é a nossa fé. Não pense que Deus é mau, porque aquele povo foi destruído. Deus, Ele é conhecedor do futuro. Ele conhece o tempo. Amém, meus irmãos? Uma pessoa abençoada por Deus é alguém que honra Jesus. Eu quero pedir que você abra sua Bíblia em Lucas capítulo 7, no versículo 36. Lucas capítulo 7, versículo 36. Vamos ler a partir do verso 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhes os pés, e os ungia com unguento. Para um pouco aqui. Aqui está dizendo que uma mulher pecadora, quando a Bíblia fala de uma mulher pecadora, era uma mulher prostituta. Ela ficou sabendo que Jesus entrou na casa de um fariseu. E tudo que uma mulher pecadora fazia, era passar longe da casa de um fariseu. Por causa do preconceito. Jamais uma mulher pecadora podia entrar na casa de um fariseu. Porque este homem aqui, Simão, ele era um fariseu. Jesus tinha sido convidado para almoçar na casa daquele fariseu. Mas eu te digo uma coisa, não é exatamente, o importante não é só você receber Jesus, mas é como você recebe Jesus. Olha o verso 39, ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, ele não falou, ele pensou, né? Disse consigo mesmo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu, dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais?
Olha o que Jesus faz. Jesus consegue ler o pensamento do fariseu, e Jesus fala para ele a respeito de dois homens que tinham uma dívida. E ele coloca o fariseu na qualidade de pecador. Não importa se foi muito pecado ou se foi pouco pecado. Ele era um pecador. E Jesus está falando isso. Olha o verso 43. Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Aqui está dizendo que a quem muito é perdoado, muito ama. Você tem ideia do quanto Jesus te perdoou? Você tem? O seu amor é proporcional a isso. Ao quanto você foi perdoado. Se você ama muito é porque você sabe que foi muito perdoado. Mas há pessoas que não têm revelação do quanto foram perdoadas. Por isso, elas não amam e não perdoam. Estão presas. Sabe qual que é o problema de não perdoar alguém que te feriu? Talvez alguém que deveria fazer o melhor por você, te proteger e não fez. Seu pai, sua mãe, um amigo, esposa, marido, filho. O problema é o seguinte: essas pessoas vão continuar vivendo a vida delas, mas você vai continuar preso. Ontem eu estava assistindo uma série, e essa série conta a história do Holocausto, de um grupo de pessoas que investigam a respeito de alguns alemães que fizeram parte da Segunda Guerra Mundial, que eram nazistas, e esse grupo, eles vão perseguir esses nazistas, e eles conseguem pegar um desses nazistas e mata um deles. Só que a pessoa, na hora que ela mata aquele nazista, ela deita e começa a chorar. Na hora me veio algo no coração. Qual que é o primeiro passo depois de você matar a pessoa que você nunca perdoou? Porque você vai viver uma vida perseguindo essa pessoa. Depois que você mata ela, e qual que é o seu propósito de vida agora? Nós precisamos entender o quanto nós fomos perdoados. Porque quem muito tem revelação daquilo que foi perdoado, muito ama. É o que está escrito aqui. Aquela mulher não se importou do preconceito que ela iria sofrer dentro da casa do fariseu. Porque, meu irmão, se hoje existem muitos preconceitos a respeito de muitas coisas, imagina naquela época. Um fariseu que jamais podia conversar com uma mulher, a menos que ela fosse da sua família. Agora tinha uma prostituta dentro da casa dele. E ainda pensou, se esse Jesus fosse de Deus, ele saberia quem está tocando nele. Ele saberia. Olha, talvez tenha alguém que convidou Jesus para entrar na casa. Mas se não tiver honra, não adianta nada. Jesus foi convidado para a casa do fariseu para que o fariseu o testasse. Não é assim que nós recebemos Jesus. Existe uma maneira de você receber Jesus na sua casa. E quando eu digo na sua casa, eu estou dizendo na sua vida. Não é simplesmente receber. Agora eu tenho Jesus, não. Qualquer pessoa na rua que você perguntar, ela vai dizer que tem. Mas de que maneira essa pessoa tem honrado ao Senhor? Vamos continuar aqui.
Verso 49. O que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Perceba que Jesus libera salvação para a vida daquela mulher. Mas quando Jesus começa a conversar com o fariseu, porque naquela época, quando alguém recebia uma pessoa importante dentro da sua casa, a primeira coisa que ele fazia era colocar alguém para lavar os pés daquela pessoa importante. Mas a Bíblia fala que isso não aconteceu na casa do Simão fariseu. Por que isso não aconteceu? Porque o Simão fariseu tratou Jesus como alguém inferior. Não foi nem de igual para igual, foi como alguém inferior a ele. Porque se ele tratasse Jesus de igual para igual, ele teria colocado alguém para lavar os pés de Jesus, mas ele não fez isso. Nós precisamos lavar os pés do nosso Senhor, isso é honra. Não é de qualquer jeito que você recebe. O que está escrito aqui é que ele não foi recebido com o ósculo santo. Até hoje no Oriente Médio, eles têm o hábito de dar beijos na face um do outro. Homens fazem isso. Mas a palavra diz que Jesus falou: olha, eu entrei aqui, você não me deu o ósculo santo. O ósculo, beijo, é louvor. É a mesma palavra para louvor. Você não me recebeu, você não me louvou, você não me honrou. Eu entrei aqui, você não colocou óleo na minha testa. Mas qualquer pessoa, ou qualquer casa, ou qualquer igreja que não entender o princípio da honra, você pode ter certeza que Deus vai levantar alguém que vai fazer. Deus vai levantar alguém que vai honrar. Jesus não vai ficar sem a honra dele. Sempre alguém vai se levantar para fazer, ainda que seja uma mulher pecadora. Não importa. Jesus foi honrado, foi desonrado pelo fariseu, mas ele foi honrado pela mulher pecadora. Aquela água que lavava os pés, ela aponta para a santidade. Numa casa, numa igreja, tem que ter santidade. Na vida de uma pessoa tem que ter santidade. O ósculo, ele fala do louvor, ele fala da adoração. E o óleo fala da unção. Jesus, ele precisa ser honrado. Jesus precisa ser honrado nesse ministério. Jesus precisa ser honrado na sua vida. Jesus precisa ser honrado na sua casa. Então não pense que você pode receber Jesus de qualquer jeito, porque não é de qualquer jeito. Existe a maneira certa de receber Jesus. Eu posso ouvir um amém? Amém. Quanto você foi perdoado? Porque a quem muito é perdoado, muito ama. Aquela mulher tinha consciência de quem ela era. Ela sabia que era uma pecadora, mas Jesus liberou perdão sobre a vida dela, assim como liberou perdão sobre a nossa. Mas quando nos colocamos numa postura de que somos melhores do que o outro, nós não vamos perdoar. E quando você não perdoa, o preso é você. É você que está preso. Que só colocou uma pessoa dentro de você, mas é você que está preso. A pessoa está solta, mas você está preso a sentimentos muito ruins. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se há um espírito de amargura dentro de você, ressentimentos, você precisa liberar perdão. Porque isso vai trazer doenças terríveis para a sua alma. Você pode ficar depressivo, você pode ficar em pânico. Pode acontecer muitas coisas muito ruins com você. Porque você não tem paz, você não vive em paz. Sua alma vai adoecer. A Bíblia diz que nós temos que tomar cuidado com a raiz de amargura. Porque a raiz de amargura contamina as pessoas. Perdoe. Entenda o quanto você foi perdoado por Deus. Ame. Perdoe. Pastor, mas foi muito grave. Perdoe. Nós passamos por situações muito difíceis. Talvez você pense que foi só você, mas não. Agora eu te digo, o que fizeram com você não é maior do que o que você fez com Jesus.
Porque Jesus foi para a cruz, não foi porque os romanos levaram, nem porque foi perseguido pelos judeus. Ele foi para a cruz voluntariamente, ele poderia não ter ido, ele disse isso. Ele disse, não, eu poderia orar aqui agora e viria aqui uma legião de anjos nesse lugar aqui. Mas eu vou. Foi por causa dos nossos pecados, meu irmão. A nossa ofensa contra Deus foi muito maior do que a ofensa que qualquer uma aqui tenha sofrido. Então, não há razão para que você fique prendendo pessoas dentro de você. Mas eu não consigo perdoar. Perdão não é sentimento. Perdão é decisão. Eu decido perdoar. E quando você decide perdoar, talvez você vai ter que orar para Deus abençoar a vida daquele que foi o seu ofensor. O que parece uma falsidade, mas é fé. Os irmãos estão entendendo? Imagina você orando pela pessoa que te ofendeu. Pastor, mas agora você foi longe. Não, foi Jesus que disse isso. Que nós temos que orar pelos nossos inimigos. O que você acha que ele estava dizendo ali? Ou a pessoa a quem você tem que perdoar não é o seu inimigo? É. Tanto é que você deseja a morte dele. Mas a Bíblia diz que nós temos que orar por ele. Isso é perdão. É você levantar a mão e orar por ele. É você levantar a mão, abençoar a vida dele. Você levantar a mão, abençoar a família dele. Eu não consigo, consegue, é decisão. É decisão, eu já fiquei amargurado já com pessoas. E tive que passar por esse processo de perdão. De levantar a mão, abençoar a vida da pessoa, a família da pessoa, as finanças da pessoa, tudo que ela possuía. Foi a forma de eu ser liberto. É possível. Nós somos perdoados, amém? Abra sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 13. Primeira Crônicas, capítulo 13. Vamos ler no verso 1. Primeira Crônicas, capítulo 13, verso 1. Consultou Davi os capitães de 1000, os de 100 e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do nosso Senhor, se vem isso do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos, em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então, toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Ramate, para trazer a arca de Deus de Quiriate Jearim. Então Davi com todo Israel subiu a Balaá, isto é, a Quiriate Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo, e levaram da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho, em cânticos com harpas, com alaúdes, com tamboris, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu.
Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Perceba que o texto aqui está falando da arca de Deus, porque onde estava a arca de Deus, estava também a presença de Deus. Não é que a presença de Deus estava dentro da arca, mas onde estava a arca, estava a presença de Deus. Aqui está dizendo que Deus ficava acima dos querubins. Os querubins faziam parte do propiciatório, da tampa da arca, Deus estava acima ali. Mas aquela arca estava na casa de Abinadab, a Bíblia diz que ficou ali 20 anos. A arca ficou 20 anos na casa de Abinadab, mas não há nenhum registro de que aquela casa, ela foi abençoada. É possível a pessoa ficar 20 anos no Evangelho e não receber nada de Deus. Talvez receberá salvação, mas serão, em termos de conquistas, de ministérios, de um serviço, de uma missão aqui na terra, um grande derrotado. Nós somos vencedores pelo sangue, amém? Mas há muitas pessoas tendo muitas derrotas em muitas áreas, porque são como Abinadab. Abinadab, ele é a figura do homem religioso. A arca de Deus estava na casa dele, mas ele foi totalmente indiferente à presença de Deus. Sabe o que acontece muitas vezes, meu irmão, aqui? Eu estou pregando e as pessoas são irreverentes à pregação, porque elas estão nos celulares, ou elas estão conversando alguma coisa a respeito de futebol, ou de um filme, ou de algum programa, ou de alguma coisa. Abinadab. A arca estava lá. A arca que simbolizava a presença de Deus, mas não há nenhum relato de que a casa de Abinadab foi abençoada. Por quê? Porque ele começou a tratar aquela arca como móvel da casa dele. Era só mais um móvel. Como tinha cama, como tinha ali as cadeiras, a mesa, era assim, um móvel, só mais um móvel. Não, está aí a arca, não tinha lugar para ficar, ela ficou aqui. Não, não é assim que se trata a presença de Deus. Não é assim. Aquele homem poderia ter sido muito abençoado, mas a nossa postura religiosa, num culto, pode impedir que recebamos a bênção de Deus. Uma postura religiosa na célula pode impedir que você receba o melhor de Deus para você. Então não seja alguém religioso. Talvez você ache que não é importante vir a um culto. Não, vou faltar só hoje. Nós temos um culto por semana só, meu irmão. Isso é muito pouco. Nós deveríamos ter culto todos os dias, oração todos os dias. Mas para alguns é tão difícil vir na oração que é uma vez por semana, quarta-feira só. Só uma vez por semana. Mas tinha que ser todo dia. Os irmãos estão entendendo? Mas aí você pensa, não, tem culto todo domingo. Ah, eu vou fazer tal coisa hoje, domingo que vem tem de novo. Isso é ser Abinadab. Isso é tratar a arca de qualquer maneira. O dia que você perde o culto pode ser um dia que foi um mover tão grande. O dia que Tomé perdeu o culto, Jesus apareceu e ele não viu, ele não estava lá. Talvez pode acontecer com você também. Mas eu não estou falando isso para trazer um peso sobre você, não é isso. Porque só vir no culto também de domingo não vai resolver o problema da religião. É todo um contexto. Quando você vem, não é só também fazer o culto de corpo presente. Vou lá, bato o ponto, vou embora, glória a Deus. Não. É um culto em que você tem expectativa de que Deus vai falar com você. De que algo vai mudar, de que você vai receber uma unção. É assim que se trata a arca de Deus, com expectativa. Opa, a arca de Deus está aqui em casa, ser abençoado. Que oportunidade de ser abençoado. Eu sei que repetir muitas vezes a mesma coisa pode tornar aquilo enfadonho. Mas quando se trata das coisas de Deus, a nossa fé se renova dia após dia. É de fé em fé, assim que a Bíblia diz. É de glória em glória. Você não pode achar que vir ao culto, vir na oração, ir para a célula, é algo pesado. Mude seu coração se você está pensando assim. Se você pensa que talvez tenha algo dentro de você que está se apagando. Não deixe isso acontecer. Não seja Abinadab. Meu irmão, a arca foi sair da casa de Abinadab.
E Davi, ele não sabia como carregar a arca, porque ele jamais tinha feito aquilo antes. Porque Davi toma posse do reino e agora ele sobe para Kiriat Jearim e vai lá conduzir a arca até a sua cidade. Ele tinha preparado ali uma barraca para a arca, um tabernáculo. E aí ele pega aquela arca e ele usa uma estratégia que os filisteus tinham usado 20 anos antes. Porque os filisteus, os israelitas saíram para uma guerra na época de Eli, e eles perdem a batalha, a arca é capturada pelos filisteus, eles colocam aquela arca dentro do templo, de um deus deles, aquela arca começa a dar um monte de problema para os filisteus, eles colocam a arca num carro de boi, manda a arca de volta para Israel, porque aquela arca estava dando problema para eles, tumores estavam aparecendo, doenças, e ela foi então para a casa de Abinadab num carro de boi. E quando Davi chega ali, ele pega a arca e ele usa a mesma estratégia dos filisteus. Ele pega a arca e coloca num carro de boi. Ele copia a mesma estratégia dos filisteus. Pega aquela arca, coloca num carro de boi e vai conduzir. Só que a Bíblia não diz que Davi se orientou pela palavra. Davi não procurou saber qual era a forma correta de conduzir. E aí é que muitas pessoas caem. Porque não é só fazer. Porque talvez você pense, eu vou fazer tal coisa. Calma, não é só fazer, é como fazer. Não, Deus aceita de qualquer jeito. Não aceita. Não aceita não. É do jeito de Deus. Meu irmão, Deus não dança a nossa música, nós é que dançamos a dele. É do jeito dele. Mas Davi fez de qualquer jeito, colocou a arca no carro de boi e foi conduzindo. Mas num determinado local, na eira de Quidom, a Bíblia diz, os bois tropeçaram. Cadê Abinadab? Abinadab tinha que se posicionar e tinha que dizer, olha, Davi, essa arca não pode ser conduzida no carro de bois. Somente os levitas podem conduzir a arca. Mas ele era tão religioso que ele não conhecia as escrituras. Porque aquela era uma determinação de Deus, que foi dada a Moisés. Davi, está errado, não pode ser no carro de bois. Você está querendo fazer da forma mais fácil. Mas só os levitas podem carregar a arca. Eu sei, Davi, que você quer chegar rápido na sua cidade, mas não é assim que se faz. Tem um processo, Davi. Eu sei, Davi, que você é um rei, mas eu preciso te alertar, a arca não se conduz assim. Essa deveria ter sido a postura de Abinadab, mas como ele era apenas um religioso, e não se importava, não tinha reverência nenhuma à presença de Deus, ele deixou que fosse conduzida pelo carro de bois. Estão vendo como isso é grave, meu irmão? Não é de qualquer jeito. Você não pode tratar a presença de Deus de qualquer jeito. Nós não podemos ser como o fariseu, o Simão fariseu. Nós temos que ser como uma mulher pecadora. E aí, conduzindo a arca, a Bíblia diz que os bois tropeçaram, e Uzá e Aiô estavam no carro. E Uzá toca na arca e morre. Algo grave aconteceu. E quem foi o culpado daquilo? O culpado, infelizmente, para quem não é espiritual, é sempre Deus. Deus. A palavra diz que Davi se amargurou com Deus. Espera aí, Deus, eu estava fazendo a coisa certa, eu queria a tua presença perto de mim. E uma pessoa morre num dia de festa. E todo mundo fica com medo da arca. Por que, Deus, que você fez isso? Mas foi ele que não examinou as escrituras. Ele assumiu a responsabilidade de levar a arca no carro de boi. E depois Davi questiona Deus. Por que, Deus? Meu irmão, não importa se é rei, não importa quem seja, se é o seu patrão, se mandar você fazer uma coisa errada, você não tem que fazer. Seu pastor, eu não vou fazer isso, pode ficar tranquilo.
Mas se está contra a palavra de Deus, você tem que se posicionar. Opa, peraí, isso aqui está errado. Tem que mudar isso aí. Não é assim que conduz a arca de Deus. Não é assim que fica diante da presença de Deus. Mude a sua postura. E a Bíblia diz que usar, morreu, a palavra usar significa força. Você não faz a obra de Deus na força do braço. É graça. Pastor, mas você acabou de dizer que só os levitas podiam carregar a arca. A arca era pesada. Ela tinha 1,20 m, isso aqui, de madeira, mas revestida de ouro. Ela é muito pesada. As tábuas da lei estavam lá dentro, pesada demais. Mas quando você observa o texto, lá em 1 Samuel capítulo 6, fala que quando os levitas davam 6 passos, Deus ajudava eles a carregar a arca. É igual ao ministério. Deus vai nos ajudar. Mas não é necessário colocarmos a presença de Deus no carro de bois. Nós vamos fazer, mas debaixo da graça de Deus. Posso ouvir um amém? Debaixo da graça de Deus. Só que ali, a Bíblia diz que eles pegaram aquela arca e levaram para a casa de Obed-edom. Imagina que a casa de Obed-edom era a mais próxima. A mais próxima de onde aconteceu o acidente. Estava na eira de Quidom, e a casa dele provavelmente estava ali muito próximo. E aqui está dizendo que ela ficou 3 meses na casa de Obed-edom. E a Bíblia diz que Deus abençoou a vida de Obed-edom e tudo que ele possuía. Você já pensou nisso? Ele abençoou a família de Obed-edom. Se tinha enfermidade, a enfermidade acabou. Ele abençoou as finanças de Obed-edom. E a partir daquele dia, Obed-edom, ele se tornou um porteiro do tabernáculo. Ele se tornou um ministro na presença de Deus. Porque ele se mudou daquele lugar. E ele foi morar perto da arca. Porque ele tinha total reverência à presença de Deus. Então, quando você vai para a sua célula, tenha expectativa de que Deus vai falar com você. Quando você vem para o culto, tenha expectativa de que Deus vai falar com você. Quando você vem para a oração, tenha a expectativa de que você será edificado aqui na oração. Nós precisamos ter a expectativa de coisas boas, porque Deus quer fazer. Mas eu te digo, não é de qualquer maneira e não é da minha maneira. É da maneira de Deus, é do jeito de Deus, é crendo, é honrando, é sendo reverente, porque muitos, infelizmente, hoje, são insensíveis à presença de Deus, porque está repetindo tantas vezes faz uma célula, tantas vezes participa de uma célula, tantas vezes vem no culto, tantas vezes vem na oração. Ah não, está ficando aborrecido para mim. Não, meu irmão, cada dia isso tem que incendiar você mais, e é possível. Apenas tenha a expectativa de que Deus vai falar com você.